Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal, pessoal. Nesse vídeo o papo é meio sério, meio chato, meio complicado, porque quanto de computador você precisa para rodar o CS2? Na verdade, hoje em dia está sendo quanto de placa de vídeo você precisa para rodar o CS2? Eu, particularmente, minha opinião pessoal, sempre que alguém pergunta, eu fico um pouco apavorado com o peso que tá o jogo. Eu acho que o gráfico não justifica esse peso todo. O jogo nem é tão realista para pesar o tanto que ele pesa. A gente vai conversar sobre isso, eu vou acessar o jogo com vocês, vamos bater um papo e vamos relembrar os tempos de CSGO, onde a gente dependia menos de placa de vídeo e mais de processador e frequência de memória RAM. No CS2 a notícia não é muito boa porque, bom, a gente vai conversar sobre isso durante o vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pros seus amigos aí que querem ter uma ideia do que está acontecendo com esse jogo. E quem sabe aí, vamos bater um papo também, mais um vídeo mais de opinião, sobre o que esse motor gráfico, né, a Source 2 em DirectX 11, promete entregar aí para o futuro, tá bom, turma? Antes da gente continuar, se você ainda não tem proteção antivírus no seu computador, notebook, seja o que for, nós temos parceria com a Kaspersky, que é a melhor solução antivírus do nosso planeta Terra e custa muito menos do que vocês imaginam. Sabe, turma, grava bem a informação na cabeça, que muita gente às vezes me pergunta nas redes sociais, às vezes eu não consigo ver as mensagens de todo mundo. Então, onde comprar o Kaspersky? Na descrição de todos os nossos vídeos do YouTube, pelo menos nos últimos 2 anos, né? Na descrição desses últimos 2 anos de vídeos, vocês têm um link para compra e o cupom de desconto. Então é só bater no YouTube, titular e você acessar um vídeo, acessar a descrição que você encontra esse link para comprar e também o cupom de desconto para que você fique aí 100% protegido. Ele tem 3 versões, a de entrada, intermediária e avançada. Recentemente eu comprei a versão intermediária para 3 dispositivos, porque eu queria o meu computador, o computador da minha mãe lá, que é um pouquinho mais de risco lá, né? E algum outro computador aqui de casa. Custa muito baratinho, então realmente vale a pena, assim, sabe? O preço com cupom ele fica meio absurdo. Depois você testa aí e me diz se você já está protegido também. A versão de entrada já te protege 100% em tempo real. Tem o modo jogo, consome pouco processador enquanto você joga. A intermediária, por que eu peguei intermediário? Porque ela tem um VPN limitado e seguro, né? E eu queria muito ter acesso a um VPN caso eu venha precisar. É basicamente isso, são features, né? São recursos a mais que as outras versões têm, tá bom, turma? Se vocês comprarem, coloquem aqui embaixo o que vocês acharam, né? Vamos nessa aqui, ó, na tela já para vocês. Eu vou abrir aqui a Steam. Quero relembrar para vocês que computador que nós estamos utilizando. Na verdade é um computador aqui com Ryzen 5700X e uma RTX 4060. E aí que começa a entrar algumas questões aí, né? Ó, memória de 3600 MHz, são 2 memórias, então a gente está rodando aqui em 128 bits. 32 GB de RAM para CS2 é um exagero e eu, cara, não vejo um cenário onde ele vai consumir mais de 16 GB assim tão cedo, tá? Bom, a parte de gráfica aqui nós temos a 4060. Um detalhe aqui antes da gente abrir o jogo é o seguinte, nós temos que clicar aqui com o botão direito, propriedades, e colocamos aqui esse comando para que a gente possa ter acesso ao monitoramento dentro do jogo, né? Ele disse ali jogar mesmo assim, a nuvem está desatualizada. Esse aqui é o programa de monitoramento para a gente poder ver essas informações dentro do jogo, né? Deixa eu só fechar aqui, deixar fechadinho em Steam, esperar o CS2 abrir, o CPU-Z já se foi. Frequência de memória, olha, falei agorinha para que eu iria comentar com vocês o que faz diferença. Vamos só acessando aqui a parte do menu de configurações, a parte do avançado, para que vocês possam ver algumas coisas, né? Recentemente foi implementado o NVIDIA G-Sync. O que é o G-Sync nesse caso aqui, turma? Quando o seu FPS que você está jogando, FPS do seu computador, ele cai abaixo da taxa de atualização do monitor, o G-Sync promete dar aquela compensada, assim por dizer, porque tem, né, um processo que ele faz que continua deixando o jogo fluido mesmo assim, né? Então assim, se o seu monitor tiver tecnologia G-Sync, pode usar, pode deixar ligado aí. Ó, o Reflex aqui é um modo de baixa latência, ele diminui a latência de tudo do seu computador para você poder entregar um resultado rápido do que você está fazendo lá no servidor do jogo. Então aconselho que você sempre deixe ligado e ativado o mais boost também. Esse mais boost, ele pega ali o clock da placa de vídeo e deixa sempre no perfil 3D mais alto. Eu sei que eu estou falando um pouquinho grego, mas é o seguinte, imagine a placa de vídeo do seu computador. Deixa eu ver aqui, Afterburner. Nesse momento aqui ela está rodando em 2775 MHz. Mas vamos supor que eu feche aqui o CSGO. O que é o CSGO, o CS2? Até hoje eu ainda bugo, vocês viram? Eu vou abrir o GPU-Z para mostrar uma coisa para vocês. Ó, já caiu para 2500, tudo bem. Acho que o CS2 hoje está fora, hein? Sensores. Nós temos aqui então esse clock. O que significa isso daqui?
A placa de vídeo dentro do firmware dela, a maneira como ela trabalha, é o que diz como ela vai trabalhar. Tem vários perfis, 3D, 2D e por aí vai. Cada perfil desse tem um clock diferente, entendeu? E o que acontecia muito no CSGO e um pouco no CS2 também. Às vezes você está numa situação de jogo que a placa de vídeo está sobrando um pouquinho, ele derruba o perfil 3D para um abaixo do máximo. E é aí que o desempenho fica ruim. No CSGO acontecia muito. Então você tinha que saber combinar muito bem processador, frequência de memória RAM, algumas otimizações, até nível de Windows, para que você pudesse segurar esse perfil 3D do clock dela mais alto. Quantas pessoas, talvez apareça até alguém aqui nos comentários, já não chegaram a falar assim, olha, eu tinha aqui uma placa de vídeo X, eu coloquei uma placa de vídeo mais forte e o meu FPS ou ele fica igual no CSGO na época, ou ele acabou ficando pior. É por conta disso. Se o processador que você tinha para uma placa de vídeo com essa potência, ele conseguia empurrar um certo desempenho. Placa de vídeo muito mais forte, começa a acontecer aquele gargalo. E aí o processador não consegue nem fazer a placa de vídeo chegar naquele perfil 3D mais alto. Pois é, essa é que é a grande questão, tá? Por isso que a gente fala aqui, ó, que é aconselhável que você ative o mais boost aqui também. Da parte de qualidade gráfica, eu conversei com muita gente, coisas que fazem diferença, principalmente essa questão das sombras, porque você consegue sim ter a vantagem de enxergar o boneco antes. Quando ele está chegando, dependendo do pixel, você enxerga melhor a sombra. Então a gente configurou aqui tudo dessa maneira e o Fidelity FX a gente deixa desligado porque ele deixa realmente o jogo muito feio, né? Isso aqui você só usa se você não tiver nenhuma opção. Quando você está usando o Ryzen com placa gráfica integrada, pode ser que seja uma opção legal. O jogo fica um pouco mais feio, mas o FPS fica mais alto, aí dá para ficar com uma jogabilidade melhor. Ó, o GPU-Z, ele mostra aqui, ó, mínimo 2505, máximo 2790, average, a média e o atual, né? O que acontece se eu pegar e fechar aqui o jogo? O clock da placa de vídeo ele tende a cair. Deixa eu abrir o GPU-Z aqui de novo. Ah lá, 210 MHz. E está no perfil, se não me engano, 2D, o mais baixo possível, porque não tem necessidade da placa de vídeo ficar rodando ali com clock alto quando ela não está sendo exigida. Então esse é um exemplo, tá? Dos comportamentos que podem ter com a placa de vídeo, tá, turma? Nossa, agora eu confesso a vocês que eu não sei o que é. Ah, tá, achei que fosse a minha internet aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar um servidorzinho aí de mata-mata para ver com vocês. A minha internet hoje ela tá um pouquinho esquisita, tá? Mas voltando aqui ao assunto, com o programa de monitoramento, o MS Afterburner, a gente consegue observar que em vários momentos de jogo ela já bate os seus 99% de uso. O que significa a placa de vídeo bater 98%, 99% de uso? Ainda tem uma outra coisa que eu vou falar para vocês nesse caso. Significa que está faltando placa de vídeo. Significa que seu FPS vai chegar num número e vai ficar naquilo e não vai passar daquilo. Pois é, esse é o problema aí que vem acontecendo, tá, turma? Vamos ver se eu consigo mostrar isso pra vocês nesse mapa da Mirage aí, vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque assim, o mapa da Mirage, ele é um mapa leve. Mapas mais pesados, esse probleminha aí acaba sendo muito maior. Aqui, ó, beleza. Estamos na casa de 60%, tá sobrando placa de vídeo. Se eu quisesse mais desempenho do que isso exatamente nesse cenário, eu teria que ter um processador muito melhor. O que seria muito melhor nesse caso? Algum Ryzen com X3D, né? Com cache 3D, para ter aquele desempenho mais bruto, tá? Então esse seria aqui um exemplo. O mapa da Mirage é um pouco mais difícil a gente conseguir ver. Olha, 90% bateu um pico ali. Só que assim, ó, tem outro problema bem grande nessa história. Só que isso acontecia desde a época do CSGO. Qual que é esse problema? Por mais que aparentemente esteja sobrando placa de vídeo, se eu vier aqui colocar uma placa de vídeo mais forte exatamente do mesmo jeito que está, só coloquei uma 4070 aqui, o FPS ele vai ficar um pouquinho maior. Por mais que esteja sobrando placa de vídeo. E esse é um comportamento que acontece muito mais no CS2 e acontecia menos no CSGO, dependia muito do computador. Aqui não, de um modo geral, você tem um acréscimo de desempenho. É muito confuso entender isso, né? Porque aqui, de repente, se você bate o olho e fala, cara, só tá tendo gargalo aqui e o processador não consegue empurrar a placa de vídeo em 100% o tempo inteiro, e é isso. Aí beleza. Se eu pegar e colocar um 5700X 3D aqui, vai dar uma melhorada, mesmo com a 4060. Só que se eu melhorar também a placa de vídeo, tem mais FPS ainda. Aí vem, respondendo o título do vídeo literalmente, né? Quanto de placa de vídeo precisa para rodar um CS2? Vai depender de como você quer jogar. Tá? Se você é um jogador mais casual, assim, por exemplo, na internet não tá legal. Se você é um jogador mais casual, assim por dizer, qual que é o meu conselho para você? Tá?
é que você pegue e compre até um monitor de 144 Hz. Se você focar em querer apenas ali um 144 Hz para jogar de maneira casual, vai jogar um competitivozinho, beleza. Até 144 Hz, 4060 dá. Né? Dá e vai continuar dando aí para te entregar um bom desempenho durante algum tempo ainda, um tempo bem bom. Se você virar e falar, não cara, eu vou saltar para 240 Hz de monitor, o que eu preciso? Já é 4060 Ti. Veja bem que tudo isso que eu estou falando para vocês de placas de vídeo a se pegar, não é só comprar a placa de vídeo que tá tudo bem. O restante inteiro do computador tem que combinar também. Então não é só a placa de vídeo, é a memória RAM, processador, placa-mãe, otimização, nível de BIOS e nível de Windows. Não tem para onde correr, não tem muito para onde correr, tá? Precisa desse ajuste fino porque esse é um jogo que realmente ele acaba sendo, assim por dizer, meio chato nesse ponto, tá? Então tem que ver o que você quer, cara. Dependendo do que você quiser, você gasta menos. Mas se você for querer muito mais, o gasto é maior, né? Eu ainda acho um absurdo, né? Um computador desse nível aqui, dessa categoria, que vai durar longos anos, um computador dessa, né? 8 núcleos, 16 threads, 32 RAM. Já que a memória RAM não precisa dessa quantidade, né? Vocês estão vendo que tá usando ali, mal usa 9 GB. Eu acho um absurdo, só que o jogo tá assim, né? O que eu esperava desse motor gráfico que vocês estão vendo aqui, que agora é o DirectX 11 e era o DirectX 9, né? O CSGO. Eu esperava que fosse melhorar pelo menos a questão ali de você precisar de muito mais FPS do que a taxa de hertz do seu monitor para o jogo ficar fluido. Ao mesmo tempo, o que vem acontecendo com o jogo? Muitos jogadores profissionais vêm reclamando de certas situações. Vocês veem aí as notícias. Campeonatos tendo dificuldades de encontrar as melhores combinações de peças. Porque isso aqui, muitas das vezes, não é você comprar as coisas mais caras, não. Não é você comprar o processador mais caro, às vezes ele não é adequado para isso aqui. É você comprar o processador ideal, a placa-mãe ideal, a memória RAM ideal e fazer todas as otimizações e escolher a placa de vídeo baseada no hertz do seu monitor. Tá? Então é um jogo que requer muita atenção. A primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar o que você quer. Tá? Eu quero um 44 Hz, isso aqui dá e sobra. O tempo meio indeterminado, tá? Indeterminado é 3, 5 anos, assim, vamos colocar determinado, uns 3, 5 anos, você vai ficar numa boa. O pior que pode acontecer é ficar mais pesado esse jogo e você precisar de outra placa de vídeo, mas com dor que do jeito que tá, é um tempo bem longo, né? Então assim, nós temos um longo chão pela frente. Depois eu vou pegar e passar para vocês um vídeo testando o CS2 aqui de uma maneira diferente. Eu quero testar o mata-mata comparando o FPS com o retake. Então vai ter outro vídeo aí, mas mais dedicado aqui à proposta desse computador, tá? Mas quanto de placa de vídeo você precisa para CS2? É basicamente isso. Um 44 Hz, então 65, 4060. Mais que isso, 4060 Ti. Ah, eu quero 240 com live, 4070. Eu quero mais que 240 Hz. Aí você vai precisar de um computador da NASA, tá? E aí uma 4070 Super. Eu acho muita placa de vídeo. Eu acho, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mesmo nesse cenário aqui, batendo 70%, se eu pego e coloco aqui uma placa de vídeo mais forte, eu tenho mais desempenho. Só matar esse bonequinho agora já. Entendeu? Então, turma, isso aqui tá complicado, tá? E essas percepções só tem realmente quem tá jogando bastante o jogo para entender como é que ele tá se comportando. Infelizmente. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.